Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, dia 11 de agosto de 2022, tá um friozinho, finalmente chegou o inverno, né? Finalmente a gente tá dando, eu gosto, porque é bom variar um pouco, né? Sempre é calor, o friozinho é bom. Olha só, temos uma palavra muito bacana hoje. Primeiro, claro, né, como sempre, não posso deixar de lembrar vocês dos meus livros, dos meus filmes em forma de papel. Aqui tá todos os roteiros de cinema que eu escrevi, transformando em quadrinhos adultos incríveis, pessoal, com muita informação, emoção, ação, você chora, você ri, você reflete, tá? Então tem a trilogia do Caos, Ômega, Aurora. Na ordem é Aurora, Caos e Ômega, né? Trilogia onde a gente fala tudo sobre o que está acontecendo, pessoal. Eu fico, às vezes eu releio, eu fico impressionado com o que já está aqui colocado, tá? Explicando direitinho para você tudo sobre tecnocracia, sobre, sabe, esse sistema que estão construindo aí. Mas fala de Deus também, fala de escatologia. Então muito legal, pessoal, tá? Knock Me Out aqui sobre heróis de verdade, o que é realmente, né, você ser um herói de verdade, um antídoto à lacração, tá? Então se você curtiu aí Top Gun, Cobra Kai, né, um quadrinho que eu fiz, é um roteiro em homenagem aos filmes dos anos 80, tá? Então se passa no mundo das artes marciais, do MMA. Tem trilha sonora no Spotify, enquanto você lê, você vai acompanhando as músicas, a sensação de que está vendo um filme mesmo, e é legal demais. Um outro dia eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. Aqui a gente aborda tudo que o jovem hoje tem que enfrentar quando, por exemplo, né, com os amigos, a pressão social na faculdade, na escola. Então falamos de droga, de narcotráfico, de política, de abuso sexual, mas claro que sempre com uma reflexão super importante, tá? Muito bacana. E comunhão para encerrar aqui, um suspense com terror psicológico, muita ação, adrenalina o tempo inteiro, mas também como você enfrenta o mal face a face e não esmorece, não perde a fé, mas consegue vencer o mal com o bem, tá? Então uma história também eletrizante. Todos esses você adquire diretamente comigo, pessoal, tá? Então a gente tem esses 6 aqui, esse material, olha, páginas e páginas aqui, horas e horas de diversão para você ler, para você dar de presente, tá? Então você entra em contato diretamente comigo pelos links que eu deixo aqui embaixo. Apesar de eu tá no Shadowban do Instagram, o endereço está aqui, então você clica, você me manda um direct lá. Tem a página do Aurora HQ no Facebook também, o link está aqui. Tem um e-mail também, que é a forma mais fácil, tá? Se você quiser, é só mandar um e-mail. O que mais? Aqui embaixo tem os links do Rumble, do Odyssey, onde eu posto os vídeos fazendo o apanhado das notícias, né? Semana passada eu subi um, semana que vem eu vou subir outro. Mas é muito bom para vocês ficarem, pessoal, atualizados em tudo que está acontecendo, aquilo que você não vai ver nos jornais tradicionais, você não vai ver na mídia controlada. Então, realmente eu tenho esse trabalho aí de fazer esse compilado, né, para resumir tudo isso e deixar vocês aí cientes do que está acontecendo. Então assista lá no Rumble, no Odyssey, e também a gente tem o link da plataforma do Subscribestar se você quiser se tornar um apoiador do canal. Se você gosta do canal, você pode se tornar um apoiador pelo Subscribestar. Já aproveito para agradecer todo mundo do Subscribestar. E também lembrar o seguinte, pessoal, né? Eu já estou falando, né? A campanha começa oficialmente para todo mundo dia 16 de agosto, mas eu sou pré-candidato a deputado federal pelo partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, né, pelo estado de São Paulo. Então já lembro vocês, já estou, né, começando a avisar para todo mundo ficar ligado. Como eu disse, eu estou no Shadowban lá do Instagram, mas eu tenho um outro perfil que eu criei também, que é Folgose Federal, onde também eu vou estar postando bastante coisa. Espero que, né, que eles não botem esse também no Shadowban. Mas enfim, então para que você já também vai seguindo, e em breve eu vou poder colocar, né, um site no ar com as propostas e tudo, tá? Mas é isso, então, claro que é sempre cultura do reino, né? Esse é o principal, pessoal. Então, se você, muita gente, né, deixa para a última hora, né, quem que eu vou escolher, deputado e tal.
tanto federal como estadual, mas assim, já vai pensando, já vai, né, conhecendo aí e vamos fazer a nossa parte aqui, né? A intenção é essa. Bom, olha só, então vamos começar, pessoal. Eu gosto demais de um livro que, na verdade, né, os teólogos dizem que é o livro mais antigo da Bíblia, é o primeiro a ser escrito, que é o livro de Jó, né? O livro de Jó, ele é pré-Israel, né? E já fala desse homem que era um homem justo, né? Ele era um homem bom, mas que acontece uma série de tragédias na vida dele. E aí ele é exatamente, pessoal, um livro sobre essa questão de será que coisas ruins acontecem para pessoas boas e como que a gente lida, né? Porque é diferente de uma visão legalista que fala assim, se eu pequei, então eu vou receber o castigo. Então se eu sou bom, Deus tem a obrigação de me abençoar. Não, pessoal. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus usa dificuldades para o quê? Para nos edificar, para tratar conosco, para falar conosco, né? A imagem do deserto, Deus muitas vezes traz, como o povo judeu lhe levou o quê? Para o deserto, para que o povo fosse adorar a Ele e fosse conhecer a Ele, né? Ele promove mudanças, né? Por exemplo, o povo saiu do Egito escravo e ele tinha que se tornar o que? O povo judeu, não se tornar um povo guerreiro para conseguir conquistar a terra prometida, né? E durante a temporada no deserto é esse momento de transformação, mudança, né, de pensamento. Então, né, a gente não pode fazer essa associação superficial de que né, se eu estou tendo dificuldades na minha vida, cadê Deus, né? Deus está sendo injusto comigo, né? Ou então, nossa, mas eu não fiz nada de errado, né? Então a gente primeiro tem que descansar em Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Deus está no controle de todas as coisas. E então o livro de Jó é muito sobre isso, né? Ele tem os 3 amigos que vão falar com ele, vão ficar discutindo, debatendo sobre a justiça de Deus, né? E fica, né, é muito interessante, né? Porque vários argumentos que às vezes eu mesmo, né, pessoal, eu já tenho meu testemunho, tem vários no YouTube aí, onde eu fiquei 10 anos brigado com Deus, porque achei que, né, que Deus não estava sendo justo comigo. Então, muitas vezes a gente pode cair, né, poxa, mas por que o outro, Deus abençoa o outro, não me abençoa? Porque a gente começa a querer julgar Deus, né, ao invés de se submeter à vontade de Deus e confiar e crer. Fala assim, não, independente de qualquer coisa, eu creio, né, que Deus tá comigo, né? Ele está me dirigindo, Ele está conduzindo a minha vida, independente do momento que eu esteja passando, né? Claro que, logicamente, né, se eu fizer errado, se eu plantar errado, eu vou colher errado, né? Agora, mesmo que eu plante certo, às vezes pode parecer que a coisa não está indo do jeito que a gente quer, a gente tem que se submeter a Deus. Enfim, então depois de toda, né, são vários capítulos deles, eles filosofando, eles, né, argumentando uns com os outros a respeito disso. No capítulo 38, Deus fala com Jó, né? Aí muda. E a Bíblia diz que ele fala com Jó algumas traduções falam da tempestade, outras do redemoinho, né? Que, por exemplo, em inglês o entendimento pode ser também como se fosse do tufão, do furacão, né? Imagina então, lembra daquele filme Twister, né? Ou qualquer notícia de jornal, né? De você ver um furacão ali, um tornado, né, pessoal? Aquilo é o quê? É um momento onde tudo está fora de ordem, né? E onde a gente se sente pequeno, né? A gente se sente à mercê, a gente se sente, né, sem nenhuma capacidade humana de, né, o que você pode fazer, né? Só fugir, né? Correr. Mas assim, então, pessoal, muitas vezes na nossa vida
quando as coisas parecem fora de ordem, né? Quando você perde o controle das coisas, é basicamente isso, quando o homem não tem controle sobre a situação, né? E aí muitas vezes que Deus fala com a gente, como Deus, né, falou com Jó nesse momento, ele falou na tempestade, no redemoinho, no furacão, aonde Jó. E é interessante que né, Deus convida Jó para falar, né? Então ele fala, olha, né, cinge os seus lombos como homem, né? Vamos, fala, bom, né? Se você está reclamando, né? Então vamos lá, né? Jó, vamos ter um tete a tete aqui. E Deus começa a falar, ao invés de todas essas elucubrações, né, deles, humanas, Deus começa a falar da criação. Né? Fala, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu criei a Terra, quando eu criei as constelações, né, os 7 estrelas, o Órion. Vamos dizer, onde você estava quando eu estava fazendo tudo isso? Para o quê? Para tirar a visão de Jó, primeiro dos seus próprios problemas e né, desse nível raso aqui. Deus começa a falar, Jó, olha que como o mundo é muito maior do que os teus problemas, do que o teu, né, do que extrapola, vai muito além do que você está pensando. E eu cuido de tudo isso simultaneamente, né? Então ele está falando, olha, eu estou no controle, Jó. Eu sei de tudo que está acontecendo na tua vida, eu sei e tudo tem um propósito, né? Aí a escolha é, ou você confia, ou não, você não confia em Deus, né? Se você confia em Deus, você sabe, você crê que as coisas, eu não estou entendendo agora, né? Parece que está no furacão, está no tufão, está tudo acontecendo, mas se eu creio, eu entro num lugar de paz. E é interessante, pessoal, que, por exemplo, num furacão, você sabe que tem um lugar aonde que num furacão é um lugar de paz? Exatamente no meio do furacão, sabia? No meio do furacão, né? As coisas estão em volta girando, mas no meio do furacão você tem paz. Então é basicamente isso, né? É o centro da vontade de Deus, é quando a gente confia. Então, independente de toda a loucura, e eu posso te falar, pessoal, que eu tô, né, a partir do momento que eu, né, entreguei, claro, às vezes tem resistência, né? Você tem os inimigos que se levantam, né? Os Tobias, os Sambalates, os Ramãs, né? Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, né? Contra a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo aqui. Então, sim, tem uma luta, tem um bom combate, né? Mas, pessoal, isso é só para o nosso crescimento, na verdade, né? Para Deus manifestar sua glória. Porque, pessoal, Deus nunca perdeu uma batalha, né? Enfim, então é muito interessante esse momento. E depois, enfim, depois disso, aí Jó finalmente cai a ficha para ele. Ele fala, né, aquela famoso versículo, né? Antes eu te conheci de ouvir falar, agora eu te vejo face a face. E depois disso, Deus restitui, né, tudo em dobro, né? Tudo que Jó perdeu, ele é restituído. Mas então, pessoal, é isso, né? Eu vou deixar aqui uns versículos para vocês, olha só. Em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Se ele está falando não temas, né? Não te assombres, é porque você pode estar passando momentos em que talvez você ia temer, coisas, nossa, né? E agora? Ele fala, não, eu sou teu Deus, né? Outro versículo, Mateus 28:20, diz assim, olha, né, Jesus, antes de ascender, fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está falando, olha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, até a nossa vida inteira aqui, até a nossa morte, ou então a hora do arrebatamento, enfim. Né, eu estou com vocês, independente de qualquer coisa, pessoal, né?
Então, eu quis, né, trazer essa palavra hoje porque, novamente, né, a gente precisa estar fortalecido na nossa fé, né, nesses tempos realmente que nós estamos vivendo aí, em tempos de, né, tempos de crise, né, tempos de, né, vai ter eleição, né, vai ter um monte de coisa, tá tendo, né, guerra, pandemia, enfim. No mundo tereis aflições, mas tede de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, Jesus fala, né? Então, pessoal, espero que Deus esteja falando com vocês, seja qual for, né? Ou às vezes a gente tem, né, furacões íntimos na nossa vida, né? Às vezes tem até essas coisas que afetam todo mundo no macro, né? Mas tem as coisas individuais, né? Aquela história, né? Um problema no trabalho, na família, talvez uma doença, um problema financeiro. Qual que é o antídoto ou a resposta para tudo isso, pessoal? É fé, é crer em descansar em Deus, né? É glorificar a Deus. Quer aí sim envergonhar o diabo? É louvar a Deus na dificuldade, né? É louvar a Deus nesses momentos, né? E, pessoal, também como a gente lê no livro de Jó, né? Ou com Sedraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, quando aparece o anjo, né? O quarto, uma cristologia, próprio Jesus ali com eles. Ou como Daniel na cova dos leões também, momento de maior dificuldade, né? A gente vê a manifestação de Deus, né? E Deus é fiel, pessoal. Ele sempre está conosco. Amém? Então era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Se você está nesse momento e você fala, poxa, eu não tenho essa fé, porque, né, eu gostaria, mas eu não tenho. Por quê? Porque a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus, né? E quando a gente, né, a fé também não é dom de Deus, a Bíblia diz, né? Nem a fé é nossa, a fé é o que? É Deus que produz em nosso coração. Mas a gente precisa se abrir, né? Você precisa abrir o seu coração, você precisa parar de querer julgar Deus, né? De querer colocar Deus numa caixinha, né? Não, né? Eu que decido. Não. Deus é muito superior, né? Ele transcende a nossa capacidade, né? Você não consegue querer, né, resumir Deus, não. A gente tem que é um salto de fé, fala assim, não. Deus é superior do que eu e Ele é o meu Criador e a forma da gente se conhecer, Ele que estabelece as regras, né? Que é isso, pessoal, é crer, é não ter nenhuma arrogância humana, né, querer ir perante Deus, mas a gente saber o nosso lugar e Deus nos encontra, né? Ele nos encontra, pessoal. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, a ponto de vir aqui na Terra, na forma humana, como eu, como você, só que perfeito, para morrer, para pagar os nossos erros, né? Para que a gente tivesse um livre e novo acesso a Ele, a presença dEle, né? Porque Deus é santo, para que a gente pudesse ter comunhão com Deus. Isso Jesus fez, né? Deus encarnado. Então, como que a gente tem essa força, né? Quando a gente tem o Espírito Santo dele habitando em nós, que dá, né, a paz que excede a todo o entendimento, a todo questionamento, né? Quando o Espírito Santo habita em nós, a paz dele, ela transforma, né? Toda a confusão, pessoal, todo redemoinho, toda tempestade, né? Jesus é aquele que acalma as tempestades, né? Então, você quer acalmar a tempestade da sua vida? Convide Jesus para o seu barco, né? Como a gente faz isso? É orando, abrindo a nossa boca, né? Quando você crê no seu coração, intimamente você se abre para que o Espírito Santo habite em você, você confessa, né? Você declara isso, você reconhece, né? Existe uma transformação. Existe uma transformação interna, existe uma transformação externa. Então, vamos obedecer o que Jesus falou, né? A gente confessar com a nossa boca e crer no nosso coração.
Eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo, tá? Então repita em voz alta, né? Uma altura que você consiga se ouvir, tá bom? Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo. Senhor Deus, estou aqui hoje na Tua presença, Pai, para reconhecer a minha necessidade de Ti, de ter comunhão contigo, Pai. Então por isso eu peço a Ti perdão por todos os meus pecados, Pai, por tudo aquilo que eu fiz que me distanciava de Ti, Senhor, por toda a rebeldia, Pai, por todo o orgulho, por toda a prepotência, Pai, por toda a arrogância em achar que eu que determinava as coisas na minha vida. Peço a Ti perdão, Pai, porque eu sou limitado, eu reconheço, Pai, que eu sou falho e que eu necessito da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. E eu quero a Tua direção na minha vida, eu quero andar segundo a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu quero conhecer qual é a Tua vontade, eu quero conhecer qual é o propósito que Tu tem para a minha vida. Então por isso hoje, Senhor, eu abro meu coração, eu abro a minha vida, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu clamo pelo Teu sangue, Jesus Cristo, sangue derramado na cruz do Calvário, que Tu venha me lavar e me purificar. Eu peço, Senhor, que Tu venha habitar em mim, Espírito Santo de Deus, venha fazer morada em mim. Eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu Te agradeço, Senhor, pelo que Tu fizeste na cruz do Calvário, por morrer no meu lugar, para que hoje eu pudesse ter acesso, livre acesso à Tua presença, que eu tenha o meu espírito ressuscitado, o meu espírito que estava morto, hoje ele é ressuscitado através do Teu Espírito Santo habitando em mim, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque só Tu pode me salvar. Eu reconheço isso e eu declaro e eu confesso que Tu é o meu Deus, Tu é o meu Senhor e Tu é o meu Salvador. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pela Tua obra na cruz do Calvário e pelo que Tu vai fazer na minha vida a partir de hoje. Graça eu Te dou, Senhor. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E eu peço que a partir de hoje Tu venha dirigir os meus passos, venha restaurar minha mente, as minhas emoções, venha me dar sabedoria, venha, Pai, gerar os Teus frutos em mim, os frutos do Espírito Santo em mim, para que eu cumpra o Teu propósito, o Teu chamado para a minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, com toda sinceridade, a Bíblia garante que você é uma nova criatura, você passou da morte para a vida. Você estava morto espiritualmente, agora você é filho de Deus ou filha de Deus. Você ressuscitou. Como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, agora você ressuscitou. Então é uma nova vida, é um nascer de novo, é um novo nascimento. Claro que então agora você precisa conhecer, né, como se relacionar com Deus. A Bíblia é esse guia, esse manual, né, para o ser humano aqui na Terra. Conhecer a Deus, saber o propósito de tudo isso que é a vida, né? Por que a gente está aqui, qual que é o motivo disso tudo. A Bíblia responde todas essas questões, e além disso nos alimenta, né? Nos fortalece, sabe? Deus fala conosco através da Bíblia, nos dirige. É vivo, pessoal, né? É o verbo divino, né? É o verbo onde a gente nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né, que sai da boca do Senhor. Então, compre uma Bíblia, né? Passe a ler, ter uma disciplina de oração, de leitura. Mas claro, né, óbvio, você vai ter questões, vai ter dúvidas, então a gente tem que estar inserido numa igreja, pessoal, né? Enfim, somos todos irmãos em Cristo, né? O mesmo Espírito que agora habita em você, habita em mim, e a gente tem que estar em comunhão, em unidade, amém? Então, busca uma igreja, né, uma igreja local, onde o Espírito Santo vai testificar no teu coração que aquele é teu espaço. Eu recomendo sempre, né, visite algumas, até onde você sinta, não, aqui eu me sinto, né, aqui é o lugar onde Deus confirma que aqui é o lugar onde eu tenho que ficar. Óbvio, né, atenção, tem muita igreja, pessoal, que não adianta ter placa e não pregar a Bíblia, não pregar o que a Bíblia diz, né, simplesmente querer se passar, né, por cristão, ser um falso profeta, ser um lobo em pele de cordeiro. Então, uma igreja que prega, né, comunismo, socialismo, não, é falsa, né?
que prega, sabe, ideologia de gênero, todas essas coisas, tudo isso é óbvio, né? Isso já é tão óbvio, que, apesar de que nos dias de hoje, né? Mas enfim, mas mais do que isso, pessoal, tem uma questão, por exemplo, né? De mais sutil, será que eles realmente têm uma teologia que fala que não é uma seita, que não fala, sabe, não tem uma heresias, né? Então, um teste fácil, como eu sempre falo aqui, é perguntar, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Qualquer coisa que for ao contrário disso, agradeça e vá buscar uma outra igreja, tá bom? Tem que, pessoal, acreditar que, né, porque isso é bíblico, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, novamente. Lembro vocês dos quadrinhos, convido vocês a conhecerem, tá? O material aqui todo de primeira e em breve, né? Então, né, entre em contato, aí os links estão todos aqui embaixo. E em breve também convido vocês a conhecer o que Deus está me conduzindo a pensar, né? Como que eu poderei participar num governo, né? Qual pode ser a minha contribuição, tá bom? Então, olha, desejo um excelente final de semana para vocês, né? Que vocês tenham revelações agora constantes a partir de hoje, né? E que Deus esteja conduzindo cada um de vocês, né, em seu amor, no bom propósito dele para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Até segunda-feira. Tchau.